Você quebra um ovo na frigideira. A gema se espalha imediatamente. Rala, pálida, aguada. Você já viu essa cena antes? Talvez tenha culpado a loja, o calor ou o azar. Mas há algo que ninguém lhe conta. Esse ovo pode ter vindo de uma galinha que nunca viu a luz do sol, que nunca ciscou na terra, que viveu em um espaço menor que uma folha de papel A4. Ela ficava enfileirada com milhares de outras, alimentada com a mistura de grãos mais barata possível, projetada apenas para mantê-la viva por tempo suficiente para botar ovos. Enquanto isso, o ovo na caixa ao lado pode ter vindo de uma galinha com acesso a um pasto, com espaço adequado e uma dieta controlada. Ambos os ovos são legais, ambos passaram pela fiscalização e ambos têm os mesmos slogans de marketing atraentes e com som natural na embalagem. Mas eles não são os mesmos ovos. Antes de citar qualquer marca, uma coisa precisa ficar clara. A qualidade dos ovos no Brasil não é determinada pela cor da casca, pelo tamanho do ovo, nem mesmo pelo frescor em si. Ela é decidida por 3 fatores principais: o sistema de produção, o nível de transparência e a forma como o produto é posicionado no mercado. Em muitos lugares, os ovos são marcados com um código de produção impresso diretamente na casca para informar o consumidor. O número 0 significa ovos orgânicos. O número 1 representa ovos de galinhas criadas soltas, ou caipiras. O 2 indica criação em galpões. E o 3 significa criação em gaiolas. Embora os ovos de galinhas de gaiola estejam desaparecendo lentamente das prateleiras do Carrefour e do Pão de Açúcar, devido à pressão social e aos compromissos das redes de varejo, os ovos de galpão e os de categoria inferior ainda dominam as gôndolas. 2 ovos podem ser simultaneamente seguros, frescos e legais, e ainda assim pertencer a categorias de qualidade completamente diferentes. Hoje, falamos sobre as marcas que operam consistentemente na base dessa hierarquia. Não porque sejam perigosas, não porque violem a lei, mas porque colocam o preço acima da qualidade, a eficiência acima do bem-estar animal e o marketing acima da transparência. Vamos começar com um dos nomes mais reconhecidos: Ovos Nosso Dia. A marca Ovos Nosso Dia está por toda parte. Você a vê no Extra, você a vê no Atacadão, você a vê em quase todas as grandes redes de supermercados no Brasil. E isso não é por acaso. O modelo de negócios da Ovos Nosso Dia baseia-se em escala, grandes volumes, ampla distribuição e preços competitivos. A empresa oferece muitas variações de produtos, mas sua posição mais forte nas prateleiras é o segmento básico de baixo custo. Estes são ovos projetados para serem, acima de tudo, acessíveis. A embalagem é minimalista. A mensagem sobre o bem-estar animal é limitada. Pouca atenção é dada a como as galinhas vivem, além do que é exigido por lei. Isso não torna os ovos da marca perigosos. Isso os transforma em ovos mercadoria. Ovos mercadoria são produzidos para satisfazer a demanda de forma eficiente, não para maximizar a qualidade. Quando o objetivo principal é manter os preços baixos, os produtores são motivados a minimizar os custos sempre que possível. Geralmente, isso significa uma maior densidade de aves, ciclos de produção mais rápidos e menores investimentos por galinha. A Ovomais atende à demanda do mercado por ovos baratos, mas se enquadra na categoria de qualidade mais baixa. O próximo nome soa reconfortante à primeira vista: Granja Brasil. O nome sugere tradição, fazendas locais, um valor brasileiro, e é exatamente por isso que funciona. A Granja Brasil é um produtor de grande escala, e sua linha de ovos padrão está posicionada exatamente onde o nome sugere, como padrão. Esses ovos não são orgânicos, não são de galinhas criadas soltas, não são premium. Eles são projetados para atender aos requisitos básicos em escala industrial. A marca se apoia fortemente na identidade nacional.
sabendo que muitos consumidores associam o selo Brasil à qualidade e confiança. Mas, além desse rótulo, o produto em si não oferece muita diferenciação. Não há fortes alegações sobre o bem-estar animal. Não há padrões elevados de ração. Não há transparência além do que é exigido por lei. Esses ovos são legais, uniformes e acessíveis, mas não são um produto aspiracional. Eles existem para atender a demanda, não para superar expectativas. E depois temos a Ovovale. Ovovale é um nome que raramente se destaca entre os consumidores. Isso acontece porque ela opera silenciosamente nos bastidores da cadeia de suprimentos de ovos. A Ovovale foca em distribuição, logística e escala, fornecendo ovos para múltiplos canais de varejo e atacado, muitas vezes sob marcas neutras ou secundárias. Os ovos da Ovovale são eficientes, padronizados e intercambiáveis. Você não encontrará aqui uma narrativa forte sobre como as galinhas são criadas ou por que esses ovos seriam melhores que outros. O branding é mínimo, porque esse não é o ponto. O produto foi projetado para fluir suavemente pela cadeia de suprimentos, não para chamar a atenção. A Ovovale representa o lado industrial da produção de ovos. Grande escala, baixa diferenciação, envolvimento mínimo do consumidor. Novamente, não é ilegal, não é perigoso, mas definitivamente se posiciona no segmento de commodities. A Agroovo segue um padrão semelhante. Os ovos da Agroovo são amplamente disponíveis tanto no Carrefour quanto no Atacadão, e seus preços são competitivos. Eles são promovidos com uma linguagem funcional: tamanho, quantidade, frescor, mas sem nenhuma história de qualidade significativa. Não há fortes alegações ecológicas, não se destaca a criação ao ar livre, nem a ração é posicionada como premium. Os ovos da Agroovo são confiáveis, previsíveis e projetados para se misturar à multidão. Em termos de comportamento do consumidor, esses são os ovos padrão. São aqueles que você compra quando está com pressa ou focado no preço. E é justamente esse status padrão que os coloca nesta lista. Quando um produto não lhe dá nenhum motivo para escolhê-lo, além da conveniência e do preço, ele quase sempre opera no nível mínimo aceitável. Agora, vamos falar sobre as marcas próprias dos supermercados. Tanto o Carrefour quanto o Atacadão vendem ovos sob suas próprias marcas. Os produtos de marca própria existem para dar aos varejistas controle sobre preços e margens. Em algumas categorias, isso pode funcionar bem. No caso dos ovos, isso frequentemente leva a uma otimização extrema de custos. Essas linhas básicas de ovos são geralmente fornecidas por produtores rotativos, selecionados principalmente com base no preço e na eficiência. O produtor por trás dos ovos pode mudar, mas a embalagem permanece a mesma. Isso torna difícil para os consumidores rastrearem a origem do produto e tira a responsabilidade da própria marca. Você não está comprando a reputação de um agricultor. Está comprando a estratégia de preços de um varejista. Esses ovos são consistentes e acessíveis, mas são projetados para atender ao mínimo, não para superá-lo. Isso os coloca inequivocamente na categoria de menor qualidade. Em seguida, temos os ovos ligados a grandes operações comerciais, como uma gigante do agronegócio. Essas empresas atuam no comércio e distribuição internacional de ovos. Seus produtos são frequentemente associados a fornecimento em massa, origens mistas e eficiência logística. Quando os ovos são tratados principalmente como uma unidade comercial e não como um alimento com uma história, a transparência se deteriora. Mesmo que todas as regulamentações sejam seguidas, os consumidores recebem apenas informações limitadas sobre a origem, as condições de criação e os padrões de produção a longo prazo. Quanto mais etapas separam a galinha da prateleira, mais difícil é avaliar a qualidade além dos requisitos básicos de um ovo. Esses produtos são frequentemente vistos como ovos transacionais, funcionais, legais, mas desprovidos da confiança que vem com a procedência clara. E agora, o nível mais baixo de todos: os ovos de promoção.
Isso não é uma única marca, é uma categoria. São os ovos vendidos principalmente em promoções relâmpago em supermercados, como o Dia ou o Atacadão. Muitas vezes, por preços que parecem bons demais para ser verdade, como uma dúzia de ovos por um valor que mal cobre o custo da embalagem de papelão. Se os ovos são vendidos tão baratos, significa que algo foi cortado em algum lugar. Pode ser o espaço por galinha, pode ser a qualidade da ração, pode ser o ritmo de produção, pode ser a transparência. Ovos promocionais são projetados para atrair você para a loja, não para fornecer valor a longo prazo. Eles são o resultado de uma corrida para o fundo do poço, onde o único fator decisivo é o preço. Neste ponto, o quadro pode parecer sombrio, mas a história não termina aqui. O Brasil também produz ovos excelentes. Você simplesmente não os encontrará na prateleira mais baixa, com o maior adesivo de promoção. Um exemplo sólido é a Corim. A Corim se posiciona acima do segmento de commodities como uma marca de gama média a premium. A marca enfatiza a ração controlada, rotulagem mais transparente e padrões de produção mais elevados. Seus ovos são mais caros do que as opções mais baratas, e esse é exatamente o ponto. Ovos de maior qualidade custam mais para produzir. Eles exigem ciclos de produção mais lentos, melhores condições e maior supervisão. A Corim se esforça para comunicar claramente essas diferenças aos consumidores, e essa transparência faz toda a diferença. Os ovos da marca Granja Feliz você encontra no Carrefour e em outras grandes redes, geralmente posicionados um pouco mais acima na prateleira ou em uma seção separada. A embalagem comunica de forma mais clara os métodos de produção. A marca não depende exclusivamente de imagens bucólicas ou de promessas vagas. A Granja Feliz não é perfeita, mas representa um passo consciente para se afastar do segmento mais baixo de produção de ovos. E, finalmente, existem os ovos orgânicos Terra Viva. Estes ovos são certificados como orgânicos, e essa certificação não é apenas uma formalidade. Ela está associada a exigências rigorosas em relação à ração, ao espaço e ao bem-estar dos animais. As galinhas vivem de acordo com os mais altos padrões de produção disponíveis no Brasil. Os ovos Terra Viva são mais caros porque sua produção é mais cara. Não existem atalhos para a produção orgânica. A ração precisa ser orgânica. O espaço por galinha deve atender a padrões elevados. A supervisão precisa ser contínua. Esse custo reflete as diferenças reais na forma como os alimentos são produzidos. Se você se preocupa com qualidade, ética e transparência, é exatamente assim que funciona. Os ovos Terra Viva estão disponíveis em seções especiais de supermercados maiores e em lojas de produtos naturais. Eles são marcados com o código 0, o certificado orgânico, visível diretamente na casca. Este vídeo não diz o que você deve comer, apenas mostra o que você realmente está comprando. Ovos baratos não são ruins. Muitas pessoas dependem de alimentos acessíveis e não há vergonha nenhuma em fazer compras econômicas. Mas fingir que todos os ovos são iguais, que uma embalagem promocional com o menor preço possível oferece a mesma qualidade que ovos orgânicos ou caipiras, é enganoso. O sistema é projetado para que tudo pareça igual. Imagens campestres em todas as embalagens, palavras como natural e frescor em todos os rótulos. Mas, por trás dessas imagens e palavras, escondem-se sistemas de produção que não poderiam ser mais diferentes. Algumas galinhas vivem em galpões com espaço mínimo, otimizados para custo e eficiência. Outras têm acesso a pastos ao ar livre, ciclos de produção mais lentos e ração orgânica. Ambos os sistemas são legais. Ambos os sistemas produzem ovos que passam por inspeção, mas eles não são equivalentes. Agora você sabe a diferença. Você sabe que ovos da gente, Bom Preço, Ovo Fácil, Agroovos, as marcas próprias das redes, as marcas focadas no atacado e os ovos promocionais estão na categoria de qualidade mais baixa. Não porque sejam perigosos, mas porque a prioridade deles é o preço.
não a transparência, e a eficiência, não o bem-estar animal. Você sabe que Granja Feliz e Terra Viva são escolhas melhores, com padrões de produção mais elevados e uma comunicação mais clara sobre como os ovos são produzidos. Você sabe como ler o código na casca. 0 significa orgânico, 1 significa caipira, 2 significa galinhas criadas no chão, soltas em galpão, e 3 significa galinhas de gaiola. E você sabe que as embalagens são projetadas para esconder essas diferenças, não para revelá-las. Na próxima vez que você estiver diante da prateleira de ovos no Carrefour ou no Pão de Açúcar, você verá mais do que apenas imagens felizes do campo. Você vai enxergar além das palavras bonitas e tranquilizadoras. Você vai ver os códigos de produção, você vai notar as diferenças de preço e, finalmente, vai entender o que elas realmente significam. A escolha continua sendo sua, mas agora é uma escolha consciente e bem informada. Se esta explicação foi útil para você, deixe seu like e se inscreva.